O Sesc e Sescope Santa Catarina. Onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Com o apoio da Sesc, FECOAGRO, Fiesc, ENGIE, FAESC e Cicobi, começa agora mais uma edição do Estado de Excelência. No programa de hoje, convidamos um especialista em direito digital para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e dizer o que muda para você e para a sua empresa com o advento da LGPD, que está em vigor desde 2021. A gente fala que dado é o petróleo do futuro, né? Então, por isso que as grandes Big Techs hoje, Apple, Google, Amazon, são o que são, porque conhecem muito dos nossos dados pessoais. Também vamos falar sobre o Observatório do Agro Catarinense, uma iniciativa pioneira que tem como objetivo acompanhar a evolução do setor em nosso estado. O Observatório, ele é a síntese das grandes necessidades informacionais que o agronegócio de Santa Catarina tem. Vamos continuar mostrando esses assuntos, mas antes, vamos à informação de mercado. Mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Chapecó foi sede de um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o 23º Simpósio Brasil-Sul de Avicultura, promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas. O simpósio foi realizado de 4 a 6 de abril no Centro de Eventos Plínio Denês e reuniu cerca de 1.800 participantes, entre presenciais e virtuais. Florianópolis foi sede do 5º Encontro Nacional de Inteligência do Poder Judiciário, que reuniu, no Costão do Santinho, cerca de 400 participantes de todas as regiões do país. A organização desta edição ficou a cargo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por intermédio da Academia Judicial e do Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional. Para nós é uma imensa alegria poder promover este evento, um evento de caráter nacional, sobre um assunto sempre momentoso, que é a questão da segurança dos magistrados, da segurança daqueles que operam no sistema de justiça. E graças a um trabalho muito importante, já feito há alguns anos pelo Poder Judiciário de Santa Catarina, nós nos tornamos referência nacional. E por isso hoje esse evento aqui, contando com a presença de tantas autoridades e tantos especialistas para discutir essa matéria sempre delicada e sempre importante. Me sinto muito satisfeito de estar aqui em Santa Catarina participando desse grandioso evento, patrocinado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, presidente Brasi, desembargador Brasi, com o CNJ. E é de suma importância tal evento, principalmente no momento atual de insegurança, até institucional. E devemos nos preocupar com isso, nos precaver. E a inteligência artificial tem que ser usada, essa ferramenta é de suma importância, para que possamos nos prevenir e também, efetivamente, punir as ilicitudes porventuras cometidas. O grande desafio que hoje nós encontramos é justamente na proteção dos magistrados no exercício da judicatura. Hoje em dia, como é sabido, nós temos o assolamento do crime organizado e que isso, de certa forma, ela busca inibir a atuação do magistrado, quer de primeiro ou de segundo grau. E este evento é justamente trazer condições, estabelecer metas, criar protocolos no sentido de proteger os integrantes da magistratura contra esses possíveis casos adversários.
O magistrado só pode atuar com independência se efetivamente ele tiver segurança. Do contrário, ela é posta em risco. E Santa Catarina está sediando justamente porque os projetos que nós apresentamos, inclusive no CNJ, foram inclusive replicados para outros estados da federação, porque nós conseguimos construir uma metodologia para enfrentamento dessas ameaças e atentados que tem reduzido significativamente o número desses incidentes. Então, os projetos que a gente apresentou e que vamos apresentar aqui e que também vamos absorver conhecimento de outros estados, têm o objetivo principal de garantir que o magistrado possa exercer a sua missão constitucional com independência, com imparcialidade, que é o pressuposto da jurisdição. O evento dá continuidade a uma série de atividades reunindo profissionais da inteligência, dos tribunais de justiça, estaduais e federais, especialmente os magistrados coordenadores dos órgãos de inteligência, para o intercâmbio de informações que permitam o aprimoramento de suas funções. Nós temos aproximadamente 400 pessoas inscritas. Podemos rapidamente conotar a presença de ministros de tribunais superiores, 47 desembargadores, sendo deles 16 presidentes de tribunais do país, 51 magistrados, temos policiais federais, policiais militares, policiais civis, técnicos de segurança de uma forma generalizada, integrantes da Embaixada Americana que vieram também participar deste evento. E por essa dimensão, essa pleiade de pessoas que estão inscritas, nós bem podemos compreender a dimensão dessa matéria na defesa do exercício da judicatura. Nós estamos aqui com uma equipe que irá com certeza aproveitar dos ensinamentos e das experiências dos outros estados. Fiz questão de vir ao encontro porque, pessoalmente, eu fui designado, junto com mais 4 colegas, presidentes de tribunais de justiça, para compor a Comissão de Inteligência do CNJ. A ministra Rosa Weber, como presidente do CNJ, nos nomeou, de modo que eu entendo que era necessário e importante a minha participação. Hoje em dia, como eu registrei anteriormente, é um desafio a proteção do magistrado. O magistrado é obrigado a estar livre, desembaraçado, sem sofrer qualquer tipo de influxo no exercício da atividade jurisdicional. Eu acredito que esse é um dos eventos mais importantes para toda a magistratura, porque especialmente para juízas que trabalham em varas criminais, como eu também, que enfrentamos todos os dias essa dificuldade, essa violência digital que vem aumentando muito e ainda é muito desconhecida por todos nós. Então, eu acredito que neste ano esse é o evento mais importante para a magistratura e especialmente para a mulher magistrada. Hoje vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e saber o que muda para você e para a sua empresa com o advento da Lei 13.709, que instituiu a LGPD. E para falar sobre o assunto, convidamos um especialista em direito digital, o advogado Pedro Pirajá, assessor jurídico do Sebrae Santa Catarina. O conceito da lei é muito simples, é proteger dados de pessoas naturais sensíveis, efetivamente. E o que são esses dados de pessoas naturais sensíveis? É o nome, é o CPF, é a biometria que a gente utiliza nas nossas residências, efetivamente, é o sexo, é a religião, é para onde a gente vai e de onde a gente vem. Esses são dados importantes que hoje as startups utilizam para obter lucro, efetivamente. Então, o que a lei traz nesse sentido é a proteção do dado da pessoa natural, de você que está nos assistindo. Doutor Pedro, gostaria que o senhor falasse sobre o histórico legislativo da LGPD. O histórico da LGPD diz respeito a um estudo de toda a sociedade em relação à proteção de dados. Toda a legislação brasileira foi tratada em razão de uma lei europeia, a GDPR. E como a gente já conhece o processo legiferante brasileiro,
Demoramos durante 10 anos para trabalhar nesse processo legislativo e chegamos no ano de 2018 na Lei Geral de Proteção de Dados. Qual é o paradigma? A primeira legislação, a mais robusta efetivamente sobre proteção de dados, ela vem da Europa. Isso não é à toa. Os Estados Unidos, eles não têm uma lei muito específica no que diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. E por quê, efetivamente? Apple, Google, Amazon, Facebook estão nos Estados Unidos, né? E são empresas que realmente, de certa forma, tentam burlar essa regra de proteção de dados porque utilizam todos os dados pessoais. Muitos dizem, né? O Google conhece mais de você do que a sua própria esposa, do que o seu próprio marido, exatamente porque eles têm acesso a essa informação sem ter a devida autorização nesse sentido. E essa é a grande guerra. A GDPR, ela traz para a Europa essa obrigação. E quando ela faz isso, ela demonstra uma realidade de proteção. E aí o Brasil aproveita esse modelo para que a gente possa adotar no mundo inteiro a regra de proteção de dados. Quais são os princípios da LGPD e qual sua importância para a sociedade? Eu não gosto de colocar aqui todos os princípios, mas para que você que está nos assistindo entenda quais são os princípios dessa lei, importante dizer, é o princípio da finalidade. Quando uma empresa, por exemplo, uma farmácia, pede o seu CPF para que você tenha um desconto efetivamente, qual é a finalidade desse desconto? Né? Por que ela está pedindo o teu CPF para dar um desconto a você? O que a gente brinca nos aspectos de LGPD é que quando alguém pede o seu CPF para dar um desconto, o desconto é você mesmo. É o dado que você está dando, efetivamente, né? Então, o princípio básico da LGPD é no sentido de que eu esteja protegendo um dado pessoal sensível e faça com que a empresa que está utilizando esse dado pessoal sensível informe a você qual é o fundamento dessa utilização. Porque os dados hoje são mais importantes do que o petróleo. A gente fala que dado é o petróleo do futuro, né? Então, por isso que as grandes big techs hoje, Apple, Google, Amazon, são o que são, porque conhecem muito dos nossos dados pessoais. Então, a lei ela vem para proteger aquele ativo tão importante no século XXI, que é o dado pessoal sensível. E quais são as etapas de adequação da empresa à LGPD? Muito importante essa pergunta. E eu sempre digo, os analistas discutem a respeito do tema e da metodologia da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas eu gosto de adotar aqui 4 formatos importantes. O primeiro formato, eu diria para vocês que é a sensibilização. Essa entrevista hoje, Raimundo, com certeza é uma parte dela. Eu estar sensibilizando o público da importância da LGPD é uma primeira etapa importante dentro da sua empresa também. A segunda etapa eu chamo de mapeamento de dados. Então você entra dentro da empresa e identifica quais são os dados pessoais sensíveis que a empresa utiliza e de que forma ela utiliza, por onde entra e onde ele vai sair efetivamente. Esse é o mapeamento de dados. Depois eu vou trabalhar na especificação desse mapeamento e no que diz respeito à parte jurídica, à parte legislativa, políticas de privacidade, regras específicas internas de tratamento de dados, tudo isso é um trabalho multidisciplinar. Então veja bem, a consultoria de LGPD não é inerente a uma só profissão, ela trabalha de forma multidisciplinar. Você tem que exigir da empresa que implementa a LGPD que tenha força nesses vários aspectos da implementação. É o jurídico, é o compliance, é a governança e é o tratamento de dados. E por último, a última etapa e talvez até a mais cara aqui, Raimundo, que é a de infraestrutura de dados. Depois que eu passei por todas as 3 etapas especificamente, qual é a última? Eu trabalhar a infraestrutura dos dados que eu utilizo no meu software, no meu aplicativo, no meu celular, né? E fazer uma estrutura que evite aí o vazamento de dados e alguma coisa nesse sentido. E como o Sebrae Santa Catarina está viabilizando a implementação da LGPD no ambiente da micro e pequena empresa? Esse é um ponto fundamental. O Sebrae de Santa Catarina é pioneiro no tema do assunto LGPD. E eu digo por quê. Desde o ano de 2018, nós estamos tratando no ambiente do Sebrae o impacto que essa legislação traria para a instituição. Mas os nossos conselheiros, o Conselho Deliberativo, que envolve todas as entidades empresariais, Fiesc, Fecomércio, Facisc, FCDL, Fanpesc, perceberam que não é um impacto apenas na instituição, é um impacto no empresário.
E antes mesmo da pandemia, nós percebemos que essa era uma consultoria cara, efetivamente. Não é uma consultoria barata que se encontra em qualquer lugar. E aí o Sebrae trabalhou uma curadoria de grandes consultores nessa área e oferece ao micro e pequeno empresário hoje a implementação em LGPD com um custo totalmente subsidiado pela instituição. Dr. Pedro Pirajá, muitíssimo obrigado pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço, Raimundo, e quero dar um abraço em todos os telespectadores que estão nos assistindo e dizer que o Sebrae está sempre de portas abertas ao empreendedorismo e a você, empreendedor, que está nos assistindo. Hoje também vamos falar sobre o Observatório do Agro Catarinense, uma iniciativa pioneira que tem como objetivo acompanhar a evolução do setor em nosso estado. Criado em dezembro de 2022, o Observatório é um projeto da Secretaria da Agricultura e da EPAGRE. O Observatório, ele é a síntese das grandes necessidades informacionais que o agronegócio de Santa Catarina tem, teve e terá para ampliar o status de excelência e competitividade dele. Por que eu digo que ele é a síntese? A EPAGRE-CEPA, ela está há 47 anos trabalhando nessa dinâmica de gerar informações e divulgar conhecimento. E ao longo dessa trajetória, cada vez mais nós descobrimos e percebemos que a informação e o conhecimento nesse campo, ele tem uma dinâmica própria. E chegou num ponto exato dessa caminhada em que nós percebemos que a dinâmica exige uma nova forma de divulgar e informar o público do agro. Nesse cenário, nós nos desafiamos o governo a financiar um projeto onde nós criássemos um observatório baseado em dados. Essa é a novidade. Nós estamos trabalhando com um observatório baseado em dados, que não é uma coisa que você acha em qualquer lugar. Se nós olharmos nos 27 estados da federação, provavelmente só Santa Catarina, somente Santa Catarina, tem um observatório da estatura e equivalência que se encontra aqui hoje. O Observatório do Agro Catarinense é uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento do setor em Santa Catarina, oferecendo informações relevantes para os produtores rurais, gestores públicos, investidores e demais agentes do mercado. A proposta editorial do Observatório, baseado em dados, é facilitar o acesso do seu público-alvo à informação especializada. Nesse campo, nós temos um retrospecto de quais são as informações mais importantes consultadas à EPAGRE-CEPA nos últimos anos. Neste campo, essas informações foram categorizadas, organizadas e disponibilizadas para esse público neste novo formato, neste novo cenário de informação traduzido em dados por via da internet. Então, darei um exemplo. Uma das informações mais consultadas na EPAGRE-CEPA trata de preços agrícolas. Então, existe toda uma área de mercados estruturados, onde todos os preços monitorados pela EPAGRE-CEPA estão disponíveis para serem consultados. Eu quero o preço do dia praticado para o leite, eu quero o preço de um insumo, eu quero um preço para pagar da terra, para pagar o meu imposto territorial rural. Tudo está disponível para o público catarinense consultar e fazer tanto o uso de pesquisa ou para uso prático do dia a dia da agricultura. Em termos de conteúdo, eu diria que Santa Catarina tem à disposição, num único espaço, conhecimentos e informações que ele levaria dias ou horas
tentando buscar em vários portais distintos, sempre com a dúvida de aferir se aquele dado é verídico ou não. No observatório, no conjunto da obra que foi entregue, é uma inovação para o estado de Santa Catarina. Ele reúne, já com todo o conceito analítico de mais de 40 anos de existência, uma informação, um dado criticado, analisado, depurado, limpo para ser utilizado. Então, eu não diria que existe um ou outro conteúdo especial. Cada usuário vai em busca daquilo que faz doer o seu dia a dia. Com uma equipe de especialistas altamente qualificados e uma estrutura tecnológica de ponta, o Observatório monitora tendências, identifica oportunidades e serve de apoio para a tomada de decisões de forma rápida e eficiente. O grande esforço que foi montado, ele traduz uma informação universal. O acesso, ele é universal, gratuito, de um esforço de quase 35 profissionais que trabalharam arduamente durante 2 anos, mais 2 anos de concepção, para que todos os públicos, de governo ao agricultor, possam acessar essas informações já qualificadas, já criticadas e fazer uso pleno disso para suas necessidades. Através do Observatório do Agro Catarinense, o estado de Santa Catarina passa a contar com uma estrutura de Big Data confiável e em constante evolução. Então, termos à disposição uma estrutura de Big Data para fomentar um valor agregado ao novo petróleo, que é o dado, e converter isso em informação estratégica, tanto para governos quanto para a iniciativa privada, faz a grande diferença de termos o observatório num dos estados mais competitivos do agro brasileiro. Nós temos estruturados em termos de base desde 2012. Então, tudo isto está organizado, disponível, as séries históricas estão disponíveis no próprio agronegócio por ano, catalogados, e assim o público consegue analisar trajetórias evolutivas, crescimento, decrescimento de área, são coisas mais diretas, né? Então, hoje em dia, não precisa mais ligar, ter o suporte do analista, pedir uma tabela, pedir um gráfico, você entra e self-service, você se alimenta daquilo que te interessa para resolver o seu problema. Então, nós temos essa questão muito bem dinamizada, que é um serviço de informação ao cliente, que é o nosso público do agro catarinense. O observatório, então, ele reúne, além de toda a capacidade de dados que ele traduz em informações, ele traz as principais publicações da estrutura analítica da socioeconomia ligada à IPAGRE. Então, os resultados de pesquisa em termos de publicações avançadas, como o Boletim Agropecuário, a Síntese Anual da Agricultura, os indicadores de desempenho do agronegócio e da agricultura catarinense, que são produzidos todos os anos, e outros estudos e séries especiais, elas estarão disponíveis no próprio observatório para fazer download e uma consulta mais acurada. E assim, nesse mundo moderno, a leitura digital ela está disponível. Mas mesmo assim, para alguns públicos, a gente ainda oferece essas mesmas publicações para consulta física desses documentos. Então, a gente ainda vive nesse momento da sociedade brasileira esse paradoxo, né? De um lado, uma cultura digital cada vez mais arraigada, mas ainda alguns públicos que gostam de manusear um documento impresso, folhear, ler com atenção. Então, nós atendemos esses dois públicos. Termina aqui o programa de hoje. Se você deseja rever matérias desse programa
e também dos anteriores. Acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!